Fala aí galerinha boa, estamos de volta e hoje bora trocar uma ideia sobre um dos mais novos títulos adicionados ao catálogo da Netflix, Pinóquio por Guilherme Del Toro. Já vamos pro vídeo, mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Eu sou o Leandro e voltamos depois da vinheta. Para quem vive em Marte e nunca ouviu falar em Guilherme Del Toro, ele é um diretor, cineasta, produtor mexicano que fez títulos nada mais, nada menos como Hellboy, Gato de Bota, Blade 2, Círculo de Fogo, O Labirinto do Fauno, Kung Fu Panda. O cara, meu irmão, faz qualquer tipo de filme e sempre é sucesso. Então bora voltar pro foco do filme do Pinóquio. Vou ter que contar um pouquinho da história e não tem como. Toda vez que a gente fala um pouco da história, a gente tende a falar um pouco de spoiler. Mas eu prometo para vocês que vou tentar ser o mais breve e contar o mínimo de detalhes possível. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial numa Itália fascista comandada por Mussolini. Ou seja, pegaram fatos bem verídicos mesmo. Diferente da história original, essa se inicia com Geppetto num momento muito feliz da vida dele com seu filho Carlo. E é um filho de verdade, ainda não é o Pinóquio. E a princípio mostra Carlo um menino perfeito. Ele ajuda o pai, dorme cedo, é educado, é bem visto por todo mundo da cidade, ajuda todo mundo, ajuda Geppetto no trabalho. Tem essa balança do Carlo ser um menino assim que beira a perfeição. Num triste dia, quando eles estão terminando um trabalho numa igreja, que é um Jesus Cristo de madeira que eles estão finalizando, Carlo repara que eles esqueceram uma ferramenta dentro da igreja. E ao mesmo tempo mostra que está vindo um bombardeiro, não explica se ele é aliado, se ele é fascista, explica que ele estava só querendo desfazer das bombas, não era um ataque específico. As bombas acabam caindo em cima da igreja e matando o Carlo. Depois desse acontecimento trágico, Geppetto acaba desistindo da vida e se entrega ao alcoolismo. Nunca termina aquele Jesus de madeira que ele estava fazendo. Um detalhe bem importante que eu esqueci de falar é que Geppetto ensina a Carlo que toda vez que você extrai uma madeira, você derruba uma árvore, você deve plantar uma no local. E como naquela localidade tem muitos pinheiros, ele pega uma daquelas pinhas e sempre fala: procure a mais perfeita e plante para que a árvore seja mais bonita, mais perfeita possível. Sempre trabalhando com esse conceito da perfeição. E alguns segundos antes de Carlo voltar para a igreja que foi bombardeada, ele entrega uma pinha perfeita para seu pai. Então ele acaba plantando aquela pinha ao lado do túmulo de Carlo. O tempo vai passando, aquela árvore se torna gigantesca e num acesso de raiva, já bem alcoolizado, ele vai derrubar a árvore e fala que vai fazer um filho para ele a partir daquela árvore. Começa a entrar, tem mais a ver com a história original do Pinóquio. Só que ele está bem alcoolizado, então na hora que ele vai fazer o Pinóquio, ele faz todo torto, acaba deixando os pregos atrás para remendar, falta uma orelha e toca bastante de novo no conceito da perfeição, da imperfeição, que eu acredito que seja o foco desse filme. Ele finaliza, acaba tentando subir pro quarto, cai, se quebra todo ali na escada, tá bem, tá? Só foi uma expressão que quis usar. E uma fada que é interessante, que ela se assemelha muito àquela descrição bíblica do anjo, né? Que tem vários olhos, com asas, que não sei se vocês já pararam para ler, a descrição bíblica do anjo é bem diferente da descrição popular. E ela concede a vida a Pinóquio com o intuito dele fazer Geppetto feliz. Beleza, agora bora falar sobre alguns pontos bem interessantes do filme. Ele foi todo feito em stop motion, para quem não conhece, é aquela técnica que você vai tirando de foto em foto, quadro a quadro e vai movimentando aos pouquinhos marionetes ou bonecos. Dá um trabalho do cacete. Quando eu era criança, meu pai tinha uma câmera daquelas analógicas da Sony e uma vez eu fiz com uns bonequinhos de Lego. Eu lembro que eu fiquei a tarde toda para fazer 30 segundos. Agora imagina fazer 2 horas de filme. Outro ponto que eu achei bem legal é conseguir fazer essa conexão com um fato histórico. Você mostra todos os malefícios, toda a questão destrutiva que tem no fascismo em volta dele e como ele hipnotiza as pessoas. Mostra isso num senhor lá que é o responsável pelo partido fascista na cidade do Pinóquio, do Geppetto, e como aquilo acaba destruindo também a família dele. Eu acredito que seja um ponto imprescindível de se tocar com todas essas convulsões que estamos sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu achei maneiríssimo esse detalhe de contar o porquê do Geppetto ter construído o Pinóquio, de todo o sofrimento que ele passava com a perda do filho dele, e o que eu achei mais legal foi essa comparação entre Carlo, que é um menino assim perfeito, que é bem visto pela sociedade, ajuda ele no trabalho, é educado, e o Pinóquio, que cá entre nós é bem descaralhado.
E tudo isso é refletido pelas assimetrias de Pinóquio. Você vê que ele foi um boneco que foi feito, claro, quando o Gepeto estava bêbado, estava alcoolizado. E Gepeto é um marceneiro, um carpinteiro excelente. Ele não faria isso em condições normais. E tudo isso se reflete na imperfeição de Pinóquio, de como ele é um menino imperfeito. Você percebe que Gepeto o tempo todo compara essa questão de como Carlo era perfeito e como Pinóquio é imperfeito. E o interessante é que realmente puxa um gancho para nossas vidas, que mostra como as relações parentais, pai e filho, mãe e filho, são imperfeitas, o quanto a gente não consegue interpretar o que eles querem dizer e o quanto a gente acaba projetando um senso, uma noção de perfeição no que a gente quer que as pessoas sejam e a dificuldade que a gente tem de aceitar quem elas são. E outro ponto bem interessante, que eu não queria tocar por questão de spoiler, mas eu vou deixar aqui a dúvida, é que o conceito de ser um menino de verdade nesse filme é diferente. Então assistam para ter noção, para saber qual é. Tá recomendadíssimo, é um filme que não é só para criança, na verdade, se a criança ver, ela vai entender ali a parte toda infantil, a parte mais simples, mas eu acredito que você tem que ter um pouco de maturidade para entender todas as nuances dessa película. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e até a próxima!